Este é um trabalho dos alunos do curso de Biologia para a disciplina de Física para as Ciências Biológicas. Nós vamos abordar os mecanismos de evolução do olho. O grupo é formado por Giovanni Copelo, Jordã Almeida, Maria Eduarda e Rejane Barcelos. Basicamente, todos os olhos de mamíferos são constituídos de uma câmara escura, uma camada de células fotorreceptoras, um sistema de lentes para focalizar a luz e um sistema de células nervosas para conduzir os estímulos ao córtex cerebral. Apesar de o globo ocular variar muito entre os diferentes grupos de vertebrados, a sua estrutura basicamente repete-se em todos os grupos. Walker e Liam, 1994. A evolução do olho é uma questão de seleção natural agindo na física fundamental. Células sensíveis à luz existem em abundância na natureza, apesar dos pigmentos específicos que elas utilizam e a relação entre fotossensibilidade e disparo neural não ser ainda completamente compreendida. Uma fotocélula pode sozinha sentir a presença ou a ausência de luz, nada além disso. Mas se a célula estiver conectada de um lado apical ou basal a uma tela escura de um tecido opaco, ela pode detectar, embora de uma forma rudimentar, a direção da incidência de luz. Suponha que você possui algumas poucas células sensíveis à luz, apoiadas em um tecido de tela opaco, disposto da seguinte forma: camada gelatinosa, camada de fotocélulas e camada de tecido opaco. Suponha que essa linha de células sensíveis à luz curve-se de uma forma de uma taça côncava, com as regiões fotossensíveis das células na parte interna, como a seguir. Agora, diferentes fotocélulas apontam para direções distintas e a sensibilidade direcional apresenta um grande aprimoramento. O proto-olho agora pode sentir de uma maneira crua o ângulo de incidência de luz. Contudo, este olho em formato de taça ainda não pode formar uma imagem. Se um objeto é disposto diretamente frente à taça, raios de luz de todas as partes do objeto irão colidir com todas as fotocélulas da taça, formando uma infinidade de imagens. Se a taça se torna cada vez mais profunda, seus bordos se aproximam, formando uma pequena abertura como a seguir. Então, uma única imagem invertida será projetada nas fotocélulas da superfície da taça. Essa taça se fecha e a camada gelatinosa se expõe. O olho como instrumento óptico. Então, eu vou falar um pouco das divisões do olho. A córnea e a esclera, elas consistem em tecidos duros de proteção, que compõem a capa exterior do globo ocular. A íris, ela controla o tamanho da pupila, por meio da contratação e da expansão de seus músculos. A pupila, ela funciona como um obturador. É ela quem controla a quantidade de luz que entra. O cristalino, ela é uma lente convergente e tem como principal função prover um fino ajuste para o foco. A retina, ela consiste em um fino tecido nervoso que reveste a camada interna do olho e serve como área de captação da imagem. E é o nervo óptico que transmite as imagens da retina até o cérebro. Bom, o cristalino ele é uma lente convergente. A característica de uma lente convergente é convergir todos os raios de luz que vêm paralelos para um único ponto. Este ponto, no caso no olho, é a retina, que fica ao fundo, formando assim uma imagem real e invertida. Porém, o tamanho desta imagem varia de acordo com a distância que o objeto está. Se o objeto estiver longe, a imagem vai ficar menor. Se o objeto estiver mais próximo do seu olho, a imagem vai ficar maior, né? Agora eu vou mostrar um simulador para exemplificar melhor como é que funciona os raios e como é que se dá esse processo. Aqui no simulador a gente consegue ver isso que eu estava falando, né?
que a imagem do objeto está de cabeça para cima, né? E o que nós enxergamos fica invertido, né? De cabeça para baixo. E à medida, como eu estava falando, à medida que o objeto vai se aproximando da lente, né, no nosso cristalino, no nosso olho, o objeto que enxergamos vai aumentando o seu tamanho até que chega ao ponto onde é o foco, em que esses raios ficam totalmente paralelos e não se encontram mais. No momento que nós desaproximamos o objeto, retornamos a ver a imagem cada vez menor, menor, menor. E passando o foco, a gente vê o caso da lupa, que a lupa também usa uma lente convergente igual à do nosso cristalino. Essa lente convergente da lupa, né, faz com que a imagem fique ampliada, porém se torne virtual, diferente do que nós vemos no olho, né, que usa uma imagem real. Isso tem a ver também com o índice de refração desta lente, né? Esse índice de refração ele sempre muda quando o raio luminoso sai do ar e bate em algum objeto, que no caso aqui é a lente, que tem um índice de refração que é tabelado e tudo mais. E essa refração faz com que haja um desvio na luz, fazendo que se convirja para um único ponto ao fundo do olho, que no caso é a retina. Então eu vou falar um pouco sobre a câmara escura e o funcionamento dela. A câmara escura consiste em um equipamento formado por uma caixa de paredes escuras e no centro de uma dessas faces há um pequeno orifício, por onde a luz entra, formando uma imagem invertida na face oposta ao orifício. Para demonstrar isso, realizamos um experimento utilizando uma lata pintada de preto como a câmara e cobrindo a face oposta ao orifício com papel vegetal, utilizando buracos de 2 e 4 milímetros. Primeiro observamos apenas a câmara sem nenhuma lente. Depois utilizamos um saco plástico com água como lente, onde podemos perceber uma melhora da imagem. E por último utilizamos uma lupa como lente, obtendo a maior qualidade de imagem. Estes foram os materiais utilizados na confecção da câmara escura: bibliografias,